Comecei a trabalhar na Madeira Mamoré no dia 6 de junho de 1953 e saí no dia 30 de dezembro de 1983. São 100 anos depois, mas ainda não temos políticas públicas continuadas que venham ou do município ou da esfera estadual, né, para se trabalhar a preservação desse patrimônio, não só em Guajará-Mirim, mas em todo o trecho da Madeira Mamoré. No sul do país, principalmente, se falava o seguinte, que como que se constrói uma estrada que liga o nada ao lugar nenhum. Interessante, por exemplo, que Porto Velho não tem nenhum museu sobre de onde viemos. Meu nome completo é Isaac Benesbir, eu estou com 66 anos, nasci na cidade de Manaus, muito embora com 6 meses de idade, eu já estava morando na Vila do Abunã, que ficava no quilômetro 220 da estrada de ferro Madeira Mamoré. Se Deus quiser, fé em Deus teremos, que o governo há de providenciar a comemoração.
a finales del siglo XIX, concretamente en 1880, incursionó en este terreno don Nicolás Suárez Callaú, con unos hermanos, y vinieron ellos desde Trinidad, vinieron escalando y fundando, creando algunas poblaciones. Es así que llegaron a Cachuela, donde hoy es Cachuela Esperanza. Ahí se asentaron y el 31 de marzo de 1882 empieza la obra industrial de don Nicolás Suárez. Entonces empieza a levantarse Cachuela Esperanza, se levanta, y en muy pocos años prácticamente Cachuela Esperanza llegó a un esplendor. El declinio de la Casa Suárez proviene primero de la caída de la goma elástica a nivel mundial, del precio de la goma elástica, cae la goma elástica y lógicamente todos los emprendimientos gomeros en Sudamérica. Sabemos qué es lo que sucede con Brasil, también sabemos lo que pasa con la ferrovía, el ferrocarril Madera-Mamoré, que llega el año 1912 y recién es inaugurado, ¿no es cierto?, cuando ya había caído bastante el precio de la goma elástica, aunque es una época todavía cercana a la Primera Guerra Mundial y hay una recuperación. Ya la Casa Suárez es millonaria, entonces no le afecta mucho la caída del precio de la goma elástica. Pero lógicamente Suárez se va envejeciendo y no queda detrás de él ningún hijo directamente con las mismas habilidades administrativas o el mismo dominio de su poderío, del control de su empresa, y se van gastando pues las fortunas, ¿no? La goma, todo tiene proceso, todo tiene su esplendor, como dicen, ¿no? Todo lo que sube, baja. El esplendor a fines del siglo XIX continuó a comienzos del siglo XX, 1910, hasta 1950 prácticamente tuvo su auge la goma. Ahí viene la muerte de don Nicolás Suárez en 1941. Entonces, a partir de 1950, la Casa Suárez empezó a decaer y decayó y quedó en ruina como lo vemos ahora. A cuyo tiempo también llegó la época del MNR en el año 1952, 1953, cambios de gobierno, y ahí vino una famosa ley del gobierno de ese entonces, la famosa reforma agraria. En esta famosa reforma agraria, todo el imperio de don Nicolás Suárez pasó a manos del gobierno. No le dieron el valor histórico, no le dieron el valor de investigación que tenía para dejarlo, digamos, como una reliquia ahí. A cuyo tiempo entraron los militares y tenían en mente de que don Nicolás Suárez era un hombre rico, que tenía mucha riqueza en libras esterlinas, y según se decía de que en todas las paredes estaban rellenadas con libras esterlinas. Es así que los militares empezaron a acabar, y con eso más se destruyeron prácticamente gran parte de ese testimonio mudo que hay del esplendor de Cachuela Esperanza. Entonces es así de que hoy por hoy Cachuela Esperanza se debate entre la miseria y el olvido, y el olvido de los gobiernos de turno, y que hasta la fecha no le han dado importancia. A ver la situación y cómo nosotros nos encontramos después de la época de Nicolás Suárez.
Bueno, principalmente ahorita aquí el pueblo de Cacho de la Esperanza, nosotros principalmente los cacholeros, vivimos en una situación crítica, ¿no? Porque desde el tiempo de Nicolás Suárez, cuando su auge de la goma y la castaña, eso ya parece que se perdió la época de la goma, donde ahora verdaderamente vivimos de la castaña, pero la castaña son temporadas de que el pueblo de Cacho de la Esperanza se beneficia. Cacho de la Esperanza vive en 3 etapas. Una, la época de la castaña, otra, la época del pescado y la otra, el tiempo de la agricultura, ¿no? Del Chaco. Y como le estoy diciendo, esa es la situación de que Cacho de la Esperanza vive después de los años de gloria que tuvo Cacho de la Esperanza. Ahora, más de 60 años ya, estamos viviendo una situación crítica, donde ese es el sistema de vida que nosotros llevamos en Cacho de la Esperanza. Este proyecto viene ya casi a unos 20 años ya atrás, que con proyectos a veces los pueblos no desarrollan, ¿no? Pero, y las palabras, como dice Cachuela Esperanza, con esperanza no se vive, sino es con proyectos. Sabemos que su visita, cuando vino el presidente Evo Morales acá, hay un proyecto que está sobre la hidroeléctrica en Cacho de la Esperanza. Tal vez eso sería el aliento que le dé vida nuevamente a Cacho de la Esperanza. Sabemos que con el gobierno brasileño iban a hacer nuestra hidroeléctrica, pero estamos viendo de que están en eso, ¿no? Pero hasta ahorita tenemos una cosa confirmada como autoridades y como hijos de aquí de mi pueblo Cacho de la Esperanza. Pero deseamos de que posiblemente se haga, ¿no? Porque esa es la vida que le da a este pueblo de Cacho de la Esperanza. O processo de conquista e ocupação da região do Rio Madeira foi marcado pela disputa entre índios e brancos. Os índios que ocupavam a região há milhares de anos nem sempre tinham com gratidão a presença de brancos na região. Essas disputas ficaram mais acirradas quando o ciclo do ouro no Mato Grosso despertou a cobiça ainda maior pela região do Rio Madeira. Atraídos pela riqueza, bandeirantes e jesuítas avançaram para essa região. Em 1723, o jesuíta João Sampaio funda, na primeira corredeira do Rio Madeira, a missão jesuítica de Santo Antônio das Cachoeiras. Essa missão jesuítica com a intenção de catequizar índios que ocupavam as regiões que iam da primeira corredeira do Rio Madeira até a região do Jaci-Paraná. Essa missão não prosperou devido a inúmeros problemas, a insalubridade da região, as doenças, o ataque de mosquitos e o ataque de ferozes índios, principalmente os índios Mura, que eram considerados os mais temíveis da região do Rio Madeira. O jesuíta João Sampaio transfere a missão jesuítica para a região de Borba, iniciando lá também o povoado de Santo Antônio. Nessa região permanecem remanescentes, que viviam da extração de drogas do sertão.
principalmente a coleta de ovos de tartaruga, de resinas silvestres e da fabricação de pequenos artefatos de borracha. Já no início do século XIX, a cobiça pela região novamente vem à tona. Agora começa a aumentar a produção de borracha e a região de Santo Antônio do Rio Madeira volta a ganhar importância no cenário econômico da região. Santo Antônio vai se tornar um importante entreposto comercial dos comerciantes bolivianos que desciam ou subiam o Alto Madeira. Essa região era estratégica para se alcançar o porto de Serpa, a atual Itacoatiara, no estado do Amazonas, onde toda essa produção gumífera da região que vinha do Beni, do Madre de Deus, do Baures bolivianos, era levado para comercialização em Manaus e em Belém. Dessa forma, Santo Antônio vai ganhando importância e vai se tornando um grande povoado, com uma estrutura só vista em algumas cidades de médio porte no Brasil. Capelas, pequenos escritórios, grandes armazéns, principalmente o armazém dos irmãos Soares, os maiores comerciantes de borracha da região do Alto Madeira. A borracha já era conhecida pelos europeus e norte-americanos desde o século XVIII, quando o cientista francês Charles-Marie de La Condamine mostrou ao mundo a utilização da borracha pelos índios da Amazônia. Só que a borracha não despertou o interesse internacional, uma vez que havia um problema: a coagulação do látex atrapalhava a sua utilização na manufatura industrial. Foi preciso um longo período até que Charles Goodyear conseguisse vulcanizar a borracha, permitindo que ela pudesse ser utilizada em larga escala nas indústrias. Primeiro nas indústrias de ligaduras elásticas para roupas íntimas e somente depois na indústria de pneus para bicicletas. Somente no século XX ela vai ser utilizada para a produção de pneus de automóveis. Eu sou sobrinho neto do coronel Paulo Cordeiro da Cruz Saldanha, que foi militar, comandou o Forte São Joaquim em Roraima, foi parlamentar em Manaus e, em função de um conflito com um jornalista, ele acabou vindo para o atual município de Guajará-Mirim, que quando ele chegou aqui em 1911, acompanhando o jornalista de nome Geraldo Rocha, que veio fazer uma matéria para Percival Farquhar, os trilhos chegavam no Bananeiras, no Igarapé Bananeiras, né? E do Igarapé Bananeiras eles vieram com muito receio dos índios, que estavam já em conflito com os brancos. Eles vieram em lombo de burros e cavalos, seguindo a trilha, e chegaram aqui onde hoje é a Praça Barão do Rio Branco, e encontraram um seringueiro. Foi o primeiro contato de alguém da minha família com o lugar, que não tinha nome ainda. Depois passou a ser Quadro, Esperidião Marques e finalmente Guajará-Mirim. Bem, em 1912 para 1913, o coronel Saldanha, já integrado à equipe do Percival Farquhar, veio implantar a Guaporé Rubber Company. É uma empresa de navegação destinada a trazer dos altos rios a produção de borracha, até porque ela era dona também de seringais. E com isso, depois já nos dois conflitos, o primeiro conflito mundial e o segundo conflito, ela foi determinante na ação de transporte, levando produção gumífera para Manaus, Belém e depois para a América e para a Europa. Essa Guaporé Rubber Company, entre outros seringais, ela era proprietária do seringal Perseverança, num dos afluentes do rio Guaporé. Ela fez uma parceria muito grande
na geopolítica de integração de transporte com a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ela era utilizada para levar mercadorias para os rios Mamoré, Iguaporé e seus afluentes, e dos altos rios trazer a produção de castanha, borracha e até couro animal. O meu pai era judeu marroquino, minha mãe é amazonense. O papai veio para o Brasil no ano de 1908. Ele se estabeleceu em Manaus primeiramente. Ele trabalhava no sistema regatão, que regatão era nada mais era do que pegar produtos na cidade de Manaus, vinha naqueles navios grandes, a reboque, entrava no Rio Machado, no Jamari e trocava esses produtos como sal, tecido e outras coisas pela produção da linha, no caso a borracha, a castanha, a juta, a ipecacônia, eram esses produtos que era feita a comercialização. Não envolvia o dinheiro, era só permuta. E voltava para Manaus e ficava vendendo isso no mercado de Manaus. Até que ele se estabeleceu em definitivo na Vila do Abunã no ano, como eu falei, de 1934. Ele montou uma loja grande, era uma loja bem surtida, chamava Casa Estrela, que era o nome da primeira esposa, que a primeira esposa do papai era minha tia legítima, era irmã da minha mãe. Papai, ela faleceu, que é a mãe do Moisés, meu irmão. Ela faleceu e depois papai casou com a minha mãe, que chamava Ana Salgado Benesbia. O nome do meu pai era Saul Benesbia. E ele se estabeleceu no Abunã botando uma caixa surtida. Vendia roupa, vendia estivas em geral, tinha uma padaria, e tudo isso ele vendia. E ficou definitivamente estabelecendo na Vila do Abunã. Só que era uma loja bem surtida, bem grande, eram mais de, se eu não me engano, mais de 3 barracões, seguido, né? Uma loja que a gente naquele tempo chamava Barracão, mas era casa mesmo. E essa casa chamava Casa Estrela, ficava na Vila do Abunã. Não, o principal produto da região na época era a borracha, a castanha, tinha o couro de animais silvestres, também era permitido comercializar esses couros. Eu sabia até classificar, sabia quando o couro era de primeira, quando o couro era de segunda, quando o cara que matou o queixada, se ele tinha tirado na cabeça ou se ele tinha tirado dos lados, e consequentemente sabia fazer a classificação. E tinha também a raiz da ipecacônia, é uma raiz que era medicinal e que se vendia para aquelas fábricas grandes de medicamentos. Houve uma época que a libra esterlina era a moeda de que se valiam os comerciantes e os empresários, enfim, para as relações financeiras, né? E depois os mil-réis também eram muito utilizados como uma moeda nacional. Mas eu tenho a seguinte informação. Meu sogro chamava-se Severino Rodrigues Cavalcante. Ele era uma espécie de guarda-livro da estrada de ferro na construção. E ele lamentou para as filhas o fato de não ter guardado uma libra esterlina para mostrar para os netos o tipo de moeda de que se valiam os antigos aqui na região para receber seus salários e para adquirir seus gêneros. E ele lamentou profundamente não ter guardado uma dessas libras para mostrar. Há também histórias de que muitas libras estariam enterradas ao longo desses trechos onde os caçacos, né, guardavam as moedas ganhas como salário, né? Bem, o Coronel Saldanha, ele, segundo me foi transmitido pela família, em 1912 ele esteve aqui a pedido do seu amigo Geraldo Rocha para acompanhar a colocação do último cravo de aço, de ferro, na estrada que foi concluída no dia 30 de abril de 1912. Me foi relatado que
houve uma solenidade não tão fecunda, não tão forte, mas embora singela, mas houve uma comemoração com discursos de bolivianos, de autoridades amazonenses e dos líderes da Estrada de Ferro, que finalmente foi inaugurada no dia 1º de agosto de 1912. Mas no dia 30 de abril, eu insisto, houve uma pequena inauguração simbólica, celebrando, digamos assim, a finalização dessa grande e meritória obra. Era muito intensa, era. A borracha quase toda daquela época era industrializada nas fábricas de Manaus. Tinha a Labor, tinha várias fábricas em Manaus e não tinha nenhuma indústria de beneficiamento de borracha nem de castanha. Então você mandava esses produtos até Porto Velho, que pegava os navios e iam embora para Manaus para ser beneficiado. E eu estou falando da época de 46, que eu me conheço como gente, até 62, 63. Foi quando, mais tarde, veio se estabelecer um convênio com o governo brasileiro e se criou 2 usinas de beneficiamento, uma de borracha e outra de castanha. Essa usina era uma sociedade dos seringalistas da época daqui, que tinham a Rondombó, que era beneficiadora de borracha, e a Rondec, que era beneficiadora de castanha. A castanha beneficiada aqui, 95% era para exportação e a borracha era vendida no mercado de São Paulo, para as indústrias pneumáticas. No meu coração representa uma grande alegria e ao mesmo tempo uma alegria porque ela foi construída e uma decepção, uma tristeza porque ela foi abandonada, ela foi massacrada, ela foi roubada, ela foi tudo, porque tudo fizeram com a Madeira Moré. As peças que saíram daqui para ir para a fundição em São Paulo, foi muita coisa que saiu. E ela está ali jogada na beira daquele rio, só com visitação pública. Nós queremos o trem funcionando. Tinha a litorina, tinha a Calamazu. Quando você queria fazer uma viagem mais rápida, a litorina percorria os 366 quilômetros num dia só. Você saía de Porto Velho e chegava em Guajará-Mirim. Saía às 6 horas da manhã. Quando você queria um pouquinho mais rápido, a Calamazu era um carro pequeno para 4 passageiros só, também mais veloz e também fazia a viagem num dia só. O Quinto Beck destruiu, todos nós choramos. Foi um chororô, mas aí quando o Jorge Teixeira reativou, junto com que existiu o Ministério do Interior, né? Foi muito benefício que trouxe. E pedimos assim muito a Deus que esses governos cuidem. A gente olha, a gente tem pena, que cada governo que passa aqui, eles não tem interesse, o interesse deles é só econômico para ele, para sua família e o resto é resto. E daqui, por exemplo, quando o Iata, por exemplo, esse distrito, ele emergiu, de Guajará-Mirim saíam produções enormes de mandioca, de farinha, de banana, né? E frutas para Porto Velho. E vinha também até Guajará-Mirim, que mereceu ter a Feira dos Colonos, né?
e era uma celebração, era uma festa com a chegada do trem dos colonos aqui, que estavam contribuindo de forma marcantemente forte para o suprimento das necessidades de alimentação daqui do município e de Porto Velho também, e da Bolívia. Quando a gente vinha de Guajará, de trem para Porto Velho, nosso pernoite era aqui, no Abunã. E só saía no outro dia, às 5 horas da manhã. Especificamente sobre a estrada de ferro Madeira Mouré, o complexo, inclusive aqui em Guajará-Mirim, normalmente nós, quando nos abordamos esse tema, nos dirigimos muito ao complexo de Porto Velho. Mas nós devemos compreender que a Madeira Momoré são 366 quilômetros de extensão, onde tem um inestimável patrimônio aí distribuído nesse grande trecho, né? E falando aqui em Guajará-Mirim sobre a estação e indo além da estação, né, o que é preciso ser feito e o pouco que se fez, né? Recentemente aí nós estamos passando por um trabalho de restauração da estação aqui de Guajará-Mirim, que foi em função de uma pressão da sociedade, não faz parte de políticas públicas pontuadas e continuadas, a partir da sensibilidade do poder público. Foi uma mobilização feita inclusive a partir da igreja, somado com a sociedade civil, e a partir daí você chegou nesse trabalho de restauração. Mas se você analisar, ainda é muito modesto, né? Porque na verdade todo o trabalho que se refere a essa questão da restauração e considerando a importância da Madeira Momoré, a gente tem que trabalhar todo o entorno. Esta é uma área que é de recepção dos nossos companheiros bolivianos que chegam aqui em Guajará-Mirim e de turistas que entram no Brasil através de Guaiará e Guajará-Mirim, né? E nós não temos o devido tratamento, nós temos uma arquitetura eclética com todo um estilo neoclassicista e no entorno dessa construção, ao longo dos anos, foram acrescentados o que nós chamamos de arquitetura orgânica. A pessoa vai construindo ao seu sabor da época, da necessidade, completamente distanciado de um conjunto estético que faça uma referência à estilística dessa edificação. Então, assim, todo tipo de descuidado nós conseguimos observar, não só no prédio, que ao longo das décadas foi abandonado, mas no seu entorno, tudo isso está abandonado. E se nós formos seguir aqui o trecho da Madeira Momoré, da linha férrea, aí nós veremos um completo abandono. Na minha opinião, um ponto que necessita de um olhar todo especial nesse momento é no distrito de Abunã, por exemplo, né? Além de Jaci Paraná, que está recebendo uma demanda muito grande de gente que vem de fora, é um distrito que cresce de uma maneira extraordinária e que tem quase que a idade de Porto Velho, são quase 100 anos, que você tem 100 anos já de Madeira Momoré ali, né? E você olhar, todo aquele complexo também está abandonado, completamente abandonado. E em função de um vertiginoso crescimento, o que tem de pouco ainda pode desaparecer, porque em nome dos progressos, também isso me preocupa aqui em Guajará-Mirim, a gente tem ouvido falar muito que Guajará-Mirim vai entrar num novo ciclo de progresso, num novo ciclo de crescimento por conta de grandes obras que vêm para cá. E já em nome disso, nós percebemos que a cidade tem perdido um pouco da sua edificação histórica, que vai além aqui da Madeira Momoré, da estação da Madeira Momoré, no centro histórico da cidade. Algumas pessoas começam a demolir, já contando com esse novo ciclo. Isso também me preocupa. Não só em Guajará-Mirim, como em Jaci Paraná, como lá em Abunã, que por conta dessas grandes obras que chegam no estado e que devem vir, a gente compreende que deve vir, mas tem que ser feito um trabalho de compreensão da importância desse patrimônio histórico e dentre eles a Madeira Momoré, que dá origem a esses dois municípios mais antigos, né, que tem toda além dessa arquitetura de época que vem de fora, que veio da Europa ou dos Estados Unidos e que é importante a sua preservação, né, mas que tem todo um conceito de caboclo porque está relacionado aos vales, tanto ao Vale do Madeira como ao Vale do Momoré e Guaporé, né. E, sobretudo, tirando a estação de Guajará-Mirim, a estação de Porto Velho e os galpões, nós temos as grandes pontes nossas de ferro fundido. Que essas pontes, elas são símbolo máximo da arquitetura moderna. Quem estudou um pouco de arquitetura, um pouco da história da arquitetura, sabe como é que elas são, esse processo de construção, que é de montagem. As pontes da Madeira Momoré estão para nós, em termos de importância estética e técnica, da mesma forma que a Torre Eiffel está para os parisienses, né? Então nós não podemos abandonar todo esse nosso patrimônio ao léu, às intempéries, por conta de novas grandes construções que são necessárias para a economia do país. É preciso conciliar esse desenvolvimento
desenvolvimento e preservação de memória. Bom, hoje, no centenário da Madeira Mamoré, o que nós temos é que o patrimônio da Madeira Mamoré está sendo revitalizado. É a grande oportunidade que a Madeira Mamoré tem de ser reativada novamente no seu passeio até Santo Antônio. Nós temos já reformas dos 2 galpões concluídas, estamos em plena reforma e na verdade, uma restauração da grande oficina, que irá comportar a oficina da Madeira Mamoré e um grande museu. Se tinha um projeto para revitalizar a Madeira Mamoré, mas na verdade o que sempre faltou foi verba suficiente para isso. Com a chegada das usinas do Rio Madeira, nós conseguimos que os recursos destinados às compensações culturais pelos danos causados ao patrimônio cultural fossem encarreados para a Madeira Mamoré, possibilitando assim a sua revitalização. Na verdade, o que o IPHAN preconiza é a restauração da parte tombada pelo patrimônio da União, né? Pelo próprio IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, na verdade, é o trecho aqui que corresponde do quilômetro 0 até Santo Antônio. Nós temos o complexo ferroviário aqui no centro da cidade, as 3 caixas d'água e o cemitério da Candelária. Em Guajará-Mirim, nós estamos lutando para que haja uma reativação do trecho até o Iata. Se não até o Iata, possivelmente até o Bananeiras. Mas é isso já resultante da compensação da outra usina, que é a usina de Jirau. Existe, na verdade, um cronograma que foi analisado e que foi aprovado pelo IPHAN. Então, nós temos na sequência, após a restauração da grande oficina, que tem um prazo de 18 meses, ou seja, vai terminar a obra em 2013. A seguir, nós temos um prazo para que o trem volte a circular. Mas para isso é necessário que se faça a restauração das locomotivas. Está prevista a restauração de 3 locomotivas e seus carros de passageiros. Então se acredita que até 2014 a gente tenha o passeio turístico até Santo Antônio de volta, trazendo alegria e trazendo turismo para a cidade de Porto Velho. O meu verdadeiro sonho, olha, ao menos esses trens que estão na mata, ficar depositado no museu, né? Na cidade, que é que o povo conheça e veja. E que seja restaurado, levado mais sinceramente, a restauração do pátio da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Meu sonho é ver o trem correr em cima dos trilhos até Santo Antônio. Fazer um trem turístico. Para as pessoas que vêm visitar Rondônia, visitar os estados, saber que aqui ainda existe uma Madeira Mamoré e aqui existe turismo. Porque que turismo nós temos aqui? Só olhar trem, carro velho, ferro velho, não. Nós temos que ter ela trabalhando, ela funcionando. Era só isso que eu tinha para dizer. Tchau, obrigado, tá? Eu me lembro, foi em 2004, quase, lembrando os 100 anos da Revolução, que fez com que o Acre fosse anexado ao Brasil, foi levantada uma bandeira muito alta lá perto da Gameleira, que é um lugar histórico de Rio Branco. Nunca vi tanta gente chorar e, sobretudo, dizer nós somos acreanos. Aí. Então, este processo que é sociológico também precisa de alguns anos, mas precisamos colocar um pouco as bases para que quem está em Rondônia, vive em Rondônia, se sinta e vive o ser rondoniense e entre dentro numa lógica diferente. Porque, às vezes, como estamos vendo nestes momentos, ainda a Amazônia, sobretudo Rondônia, que é muito rica em biodiversidade, é saqueada das suas riquezas para engrandecer outros nomes. E muitos migrantes vêm para se enriquecer e voltar para trás. Então tem tudo, eu diria, uma recomposição. No mesmo tempo, é interessante que, não tendo um museu, não sabemos quais eram os povos que nos acolheram nestas terras. Então precisamos refazer devagar, mas refazer esta nossa história, este nosso resgate e valorizar o resgate, que é sempre dinâmico, para poder dizer que, vamos pegar, por exemplo, as FMs, são todos cantos caipira de outros estados. Não temos ainda som local, e hoje até veio comigo o Calico para mostrar que quem nasce da beira do rio tem capacidades técnicas e capacidades sonoras e cantoras que até as pessoas ficam maravilhadas da riqueza que ele traz nos nossos conjuntos. No Porto do Velho pra tomar um café, pois muita gente tomou um
desvio pra além da madeira, mamoré. Pra cada tormento uma vida, e as lágrimas de quem ficou na gente em gotas coloridas, cristalizando na flor. Nossas cidades tão belas, de Candeias a Cabixi, o Forte Príncipe da Beira e Guajará-Mirim, em ritmo de boi bumbá, dançam seus curumins. Cleveland Davis era maquinista também. José Davis era aleluia, também maquinista. Heron era maquinista. O Mendes, a função dele era condutor de trem. Geraldo Siqueira era da oficina. Silas Schockner, soldador. Blackman, oficina. Mark Chalene, oficina. Jorge Macaulo, motorista. Afonso Johnson, motorista. Percy Holden, chefe de encanação. Arthur Índio, caldeireiro, na oficina. E o William Leonardo é o meia-noite, é da estação da Estrada de Ferro, Madeira Maré. E Francisco Antônio de Araújo, vulgo Chico Preto, era maquinista. E alguns outros condutores do trem, também já brasileiros, todos esses brasileiros. Essa aí foi a parte dos parentes dos antepassados barbadianos. Os condutores do trem, primeiro, José Azevedo, chamada Cachoeira. Sebastião Luiz Heitor, condutor. Essa Machado de Araújo também era condutor de trem. José Carlos Sobrinho, também condutor de trem. Moisés Duarte de Medeiro, condutor de trem. José Braz de Amorim, condutor de trem. Clóvis Leonardo Pereira da Silva era condutor de trem e agente da estação. Heráclito Rodrigues também foi condutor de trem e chefe do tráfego. Raimundo Veríssimo do Amaral, condutor do trem. Osman Oliveira, condutor do trem. Ovídio Paulo da Silva foi capataz de linha e final como condutor de trem. Ivaldo Teixeira Mendes, chefe do tráfego. Mário Teixeira da Silva, chefe de tráfego. Você precisa ver para saber como é que eu na madeira. Você precisa ver para saber como é que eu na madeira. Vamos cantar! Você precisa ver para saber como é que eu na madeira mamoré. Caminhos de ferro ao oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Conduziu aquele trem. Hoje regresso, vai chegando ao triste fim. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira mamoré. Cada torrente colocado no cimento, a lenda diz, e não é mentira não, representa um numerário, não tem sua construção. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira mamoré. Que parte às 6 horas da manhã, de Porto Velho com destino ao Abunã. Sabe que sai, só Deus sabe como chegar, mas não há nada, todos sabem como vem. Que andava o trem na madeira mamoré, que andava o trem na madeira mamoré. Para saber como é que andava o trem na madeira mamoré.
passo.